bem, convites ao bem. Compensa fazer o bem? Ah, mas eu ajudo tantas pessoas, só recebo ingratidão. Eu não vou fazer mais bem para ninguém. Não é assim que muitas vezes a gente pensa. Mas, será que está correto? Será que Deus nos colocou aqui na terra para fazer alguma coisa a mais do que ficar reclamando? Porque a gente vê aí fora, o que está acontecendo? É terremoto, tsunami, é vulcão, é corrupção, é comigo, né? É doença, é assassinato, é tudo que a gente vê de ruim lá fora. Mas é só isso que existe? Não tem pessoas de bem? Pessoas que se preocupam com os outros? Pessoas que se preocupam com o meio ambiente? Pessoas que se procuram ajudar os animais jogados na rua? E a gente vê na televisão, né, a Cracolândia, o pessoal lá é tratado como bicho. O umbral já é lá onde é a Cracolândia. Então as pessoas, quando vê aquela reportagem, o que a gente pensa? Esse pessoal tudo que usa droga ia morrer. Está certo a polícia bater, está certo não ter ajuda, está certo tudo. Enquanto a gente pensar dessa forma, infelizmente nós vamos estar nessa barca meio furada. Por quê? Nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados simples e ignorantes, para a gente aprender o bem. Por que aprender o bem? Nós temos o DNA de Deus. Deus o que é? É justiça, é benevolência, é misericórdia, é tudo de bom que existe. Então todos nós temos aqui dentro esse DNA. Mas por que nós praticamos tanto ato errado? Tanta coisa ruim, tanta coisa que a gente até duvida que um ser humano é capaz de fazer. Porque nós estamos aprendendo a ser gente. Faz há pouco tempo que nós saímos da animalidade. Então hoje, as reações que a gente tem é de animais. Porque nós matamos por besteira. Matamos porque a pessoa bateu no nosso carro. A gente mata porque me xingaram. Me mata porque a mãe não me deu dinheiro, a avó não me deu dinheiro. Por que nós fazemos isso? É porque nós temos um pouquinho de animal ainda dentro da gente. E Deus quer tão bem a gente que Ele deu para a gente a reencarnação. O que é a reencarnação? Renascer aqui de novo N vezes. Para quê? Para a gente matar? Para a gente fazer coisa errada? Não. Deus nos deu N encarnações para a gente aprender a viver. Para a gente fazer o bem. O bem que todo mundo merece. A gente precisa parar um pouquinho para pensar. Só que o nosso cérebro ainda não, o tico e teco não bate bem, né, meu? O nosso tico e teco está meio falhando. Um dia ele está bem porque as coisas estão bem. Outro dia nós estamos mal porque as coisas vão mal. Então nós somos assim, né? Um filósofo francês chamado Voltaire fala que as pessoas que procuram a felicidade é mais ou menos igual o bêbado, que não acha a sua casa, mas sabe que tem uma, né? Mas com a doutrina espírita a gente vai aprendendo que é possível a gente ser feliz, é possível a gente praticar o bem, é possível a gente fazer muita coisa. Jesus já deu exemplo lá atrás. Ele falou que nós podemos fazer o que Ele faz e muito mais. O que quer dizer isso? É um incentivo que Ele deu para a gente pensar um pouquinho no que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. É ir no shopping? É comprar celular? É comprar roupa? É comprar N, calçado? Porque o mundo de hoje está atrás do quê? Só de vender. Tem muitas coisas que a gente compra nem precisa de ter em casa. E a gente faz o quê? Vai comprando, depois não sabe não enfia mais. O guarda-roupa está cheio de roupa, o sapateiro está cheio de sapato.
desabafo, e nós vamos levando essa vida, né? De tristeza, chorando porque falta dinheiro, chorando porque falta saúde. Por que falta saúde? Porque a gente se esforça demais para trabalhar demais, né? Ganhar demais. Como diz o pessoal lá do lado, a gente ganha demais para ter uma vida mais ou menos e gasta para recuperar a saúde. Então não compensa. Então nós precisamos parar um pouquinho e pensar nas nossas atitudes, o que é que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a pessoa nos ofende, nós já pulamos na goela dele, né? E não é assim. E outra coisa, a gente não pode se comparar com ninguém. A gente ouve falar, gostaria de ser Jesus Cristo. Eu estava comentando, né? Quando a gente se compara com Jesus Cristo, o que a gente imagina que nós somos? Uma porcaria, né? Nós somos um verme. Ou não? Gostaria de ser Jesus Cristo. Mas vê o que ele passou. Então vamos achar um pouquinho a bola. Vamos chegar num Chico Xavier. Gostaria de ser Chico Xavier. Mas só nas virtudes que ele tem, né? Era bondoso, misericordioso, como diz, ele era um homem chamado amor. Então quando a gente se compara com os outros, nós somos pequenos demais. Nós temos que nos comparar com a gente. Será que hoje eu sou melhor que ontem? Será que eu estou fazendo todo o bem possível? Porque quando a gente compara com a gente, é mais fácil. Ontem eu xingava Deus e todo mundo. Agora só xingo os outros. Deus já não xingo mais, né? Então, vai melhorando o nosso jeito de ser, quando a gente compara com a gente. Então não adianta a gente comparar com o outro, porque o outro é o outro. O Chico está onde está, porque ele se esforçou, ele trabalhou para isso, ele chorou, ele sofreu para isso. E nós? É capaz de sofrermos um pouquinho? A não ter alguma coisa na nossa vida para dar para os outros? Porque é fácil, né? Muita gente, porque a gente escuta também, fácil. Eu sou bom. Perguntaram para Jesus se ele era bom, ele falou, não, bom é meu pai. Nós já não. Não, eu sou bom. Eu faço isso, faço aquilo. Dou cesta básica, dou isso, dou aquilo, dou minha roupa lá para o centro. Faço benefício para todo mundo. Não é assim que ele faz? Mas será que esse benefício é bom para a gente? Porque muitas vezes a gente acha que nós estamos sendo bons, mas com coisas que não vai fazer falta para a gente. Por isso que Jesus lá atrás disse, né? Quando a viúva deu 3 moedinhas que fez barulhinho no cofre, o que ele falou? Aquela mulher deu muito mais daqueles que deram muito dinheiro. Por quê? Porque ela deu aquele dinheiro que ia fazer falta. Aquele dinheirinho, ela poderia comprar o pão e não comprou, deixou para dar para alguém. Então, como eu gosto de contar historinha, né, a respeito de muitas coisas, eu já contei essa historinha, né, de uma pessoa que ia no centro, escutava essas palestras, falava que nós tínhamos que ser pão, né, ajudar as pessoas, fazer isso, fazer aquilo. Ele tinha sempre o evangelho no bolso, ou no bolso ou na mão. Qualquer coisa que acontecia na vida dele, no cotidiano dele, ele abria o evangelho e olhava, isso aqui serve para mim. Andava na rua, farol abria, quando ele chegava lá perto, ele abria o evangelho, isso aqui é legal. E a vida dele era essa, sempre achando que era pão, sempre achando que fazia bem. Um dia ele foi passear na chácara. Quando ele estava na chácara, começou a dar um toró danado, e raio para tudo quanto era lado, chuva que Deus mandava. Aí daqui a pouco veio um raio, pegou um gato, matou, estraçaiou o gato. Ele deturpou o gato. Aí ele pegou o evangelho e olhou lá. Se fosse um homem de bem, não teria morrido.
por aí a gente vê, né? Então, muitas vezes a gente acha que nós somos muito bons, né? E às vezes a gente se engana. Porque Deus vê a intenção nossa. Não é aquilo que nós vamos fazer, se nós estamos dando cesto, se estamos dando roupa, se estamos dando remédio. A intenção nossa. Porque o que vale muito mais é a intenção. A gente tem que aprender também, essa já contei com algumas, a gente tem que aprender para coisas pequenas. Que muitas vezes a gente não repara nessas coisas. Quando a gente toma banho, nós fazemos automático, não está vendo? E o corpo? Agradece ou não? O corpo agradece. Porque você tomou um banho, tirou aquele suor do corpo, você sente outro. Quando você está com fome, quando você come, o corpo também agradece. E quando você ingere a comida, alguém precisa falar para o corpo, falar assim, ó, eu comi isso, comi aquilo, agora você transforma em energia, faz com que as coisas funcionem dentro de mim. Alguém faz isso? É automático. E nós agradecemos o nosso corpo por ele nos sustentar nessa caminhada evolutiva nossa. Quando a gente se machuca, como se a gente não cuidar, vira uma ferida. Mas se você cuida logo, o que o corpo faz? Ele fecha, cicatriza a ferida. E nós agradecemos? Não. Aí vamos tocando barco. Então, o dia que a gente começar a aprender a ver esses pequeninos detalhes da nossa vida, que Deus é muito bom com a gente vai parar de reclamar. A gente vai parar de olhar o que o outro tem para valorizar o que você tem. Porque nós temos muita coisa boa dentro da gente. É que a gente não sabe ainda buscar onde que ele está. Que nem eu acabei de falar, né? A felicidade. A pessoa que vai buscar a felicidade igual o Pedro, que não acha casa, mas sabe que tem uma. Nós também somos assim. Nós temos tanta virtude dentro da gente que a gente nem sabe onde procurar. E a gente esquece. Então nós precisamos ver essas coisas boas dentro da gente. Tem pessoas que vê até nas coisas, Deus faz assim, até nas coisas erradas, Ele faz a gente enxergar coisa boa. Quando alguém nos ofende, nós queremos ofender de novo. Quando uma pessoa faz mal para a gente quer dar o troco. E não é assim. Nós temos que aprender a ver tudo, mesmo nas coisas erradas, um aprendizado para a gente. Quem assistiu As Mães de Chico? Alguns de vocês assistiram. Vocês lembram também da moça que era babá, o menino foi andar de bicicleta e o menino morreu. Não é? O que nós íamos falar? Ah, você não cuidou do meu filho, que não sei o que lá, né? Aí a mãe da criança que morreu estava conversando com o Chico. Falou para o Chico: ah, eu já perdoei ela. O que o Chico falou para ela? Eu tinha que agradecer ela. Não é? A gente faz isso? Por que ele falou para agradecer a mulher, a moça que cuidava da criança? Falou assim, ó, agradeça essa babá. Imagine se fosse você que estivesse carregando teu filho no colo, ele escapasse dos teus braços, batesse a cabeça no chão e morresse. Como é que você se sentiria? Então, por isso que o Chico falou, para que a mulher agradecesse a babá por ter cuidado do menino. Se for a gente, o que a gente iria fazer? Primeira coisa, mandar embora, sem direito, né? Por justa causa e fora as coisas erradas que nós iríamos falar. Então nós também precisamos educar a nossa fala. Que a nossa fala é igual a flecha. Depois que você sortou, não adianta você correr atrás, você não vai buscar. Então por aí a gente vê que fazer o bem é muito melhor. O Chico mesmo, né, quando ele saía na rua, ele andava sempre com as moedinhas antes de sair na
ele sabia que alguém ia pedir para ele. E como aqui também acontece. Você falava, me dá 50 centavos. E ele falava, ele andava com essas moedas no bolso para dar para as pessoas que pedem. Por quê? Porque se você não desse, e essa pessoa que pediu xingasse ou tivesse acompanhado por espíritos não muito esclarecidos, ia soltar gato e largato em cima do seio. Por isso que muitas vezes a gente fica doente de cabeça. Então ele aproveitava, dava uma moedinha e a pessoa agradecia. E muitas vezes, nesse agradecimento da pessoa, ela jogava muitas energias boas para a gente. Por aí você vê, né? Muitas vezes a gente, quando a pessoa vem pedir uma moedinha, você vira a sua, não tem. Né? A gente sabe que a pessoa vai beber, a pessoa jura por Deus que não vai beber, vai comprar um sanduíche. A gente não acredita. Né? Mas depende da consciência de cada um. Depende do jeito que a gente vê as criaturas. Então nós precisamos ver todo mundo como pessoas de bem. Se hoje eles estão passando por alguma necessidade ou estão fazendo coisas erradas, pode ter certeza, amanhã ele vai mudar. Por isso que Deus dá para a gente inúmeras reencarnações. A gente pode cair 1000 vezes, ele levanta 1001 vezes, apesar de a gente não acreditarmos. Por que a gente não acredita? Porque quando o sofrimento, a dor bate na nossa porta, nós achamos que nós somos o último do mundo, que Deus só vê os outros, não vê a gente. Mas talvez essa dificuldade que a gente está passando, esse problema que a gente está passando, é para quê? Para a gente aprender e correr atrás. Não adianta você ficar sentado esperando que Deus te ajude. Deus ajuda muito a gente. Sempre a gente fala aqui, alguém paga aqui para respirar? Ninguém paga. Ninguém paga para sentir o calor do sol? Ninguém paga. Vai ter um dia que alguém vai vender, né? O sol para a gente, a lua para a gente. Né? Como lá em São Paulo, muitas vezes vendendo galinho de chá, vender muitas coisas lá que as pessoas ingênuas acreditam que poderia comprar. Deus nos dá muita coisa. Né? Então nós precisamos aprender com o aprendizado que a doutrina espírita nos dá. Então a gente vai ver lá no Evangelho o que quer dizer um homem de bem, uma pessoa de bem. Há pessoas misericordiosas, bondosas, que fazem o bem, que praticam o bem, que quando vai deitar, como disse no ensino, a gente teria que fazer um balanço do nosso dia. Será que eu fiz todo o bem possível hoje? Será que eu deixei de ajudar alguém? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa por alguém? Será que eu falhei como ser humano? Em detrimento de uma pessoa que estava doente, de uma pessoa que estava precisando ajuda. Então a gente vê as virtudes que estão escritas ali no Evangelho. Se a gente olhar aquilo ali, a gente fica com vergonha. Alguns falaram, mas isso aqui é criança. Falei há pouco. Ele falou, isso aqui é só para Jesus Cristo mesmo, isso aqui é para Chico Xavier. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Caridade não é só tirar a mão do bolso e dar dinheiro. Caridade não é só dar cesta básica. Caridade não é só dar roupa usada ainda. Caridade é você escutar alguém que está precisando da sua ajuda. Alguém que precisa chorar um pouquinho para desabafar. É você ajudar uma criança a fazer as contas. É você se dar bem com o seu vizinho. Né? Porque muitos de nós hoje temos cerco elétrico, cachorro bravo, guarda, tudo que tem direito perto da nossa casa para ninguém entrar. E a gente fica o quê? Excluído dos nossos vizinhos. A gente nem conhece o vizinho. Aqui em Ponte
Costa Azul, como é pequena, ainda dá para ter um pouquinho de relacionamento. Eu morava em São Paulo, não conhecia o vizinho nem da direita nem da esquerda. Por quê? Eu saía de manhã, só voltava à noite. E sábado, domingo a gente também nem estava em casa. Né? Nem para oi a gente nem sabia quem era. Mas aqui já é diferente. Né? Mas aqui, mesmo aqui como eu também falo de vez em quando, é difícil a gente tirar uma prosinha, ficar com mágica e com bate. Né? A gente fica com medo danado de ser assaltado, do vizinho querer uma coisa, e assim por diante. Né? Então por isso a gente vai se distanciando das pessoas. E nós fomos criados para viver em grupo, em sociedade. A gente tem que aprender a viver num cantinho pequenininho, na nossa casa, com os vizinhos, o pessoal da rua, para depois a gente começar a ter convivência com o pessoal do bairro, da cidade, do mundo inteiro. E hoje, com a tecnologia, o que está acontecendo? Mas só ficamos ali sentados, manda uma mensagem de fulano, manda de ciclano, e conversa vai, conversa vem, as pessoas ficam mais ligadas no computador, né? O computador que fica mais ligado agora, além do computador tem a televisão, e a televisão muitas vezes traz informações meio deturpadas para a gente. E as pessoas que têm um pouquinho de dedo mole, aproveitam essas dicas que a televisão nos dá. Antigamente a gente não ouvia falar que tinha explosão de caixa eletrônica, um dinamite. Bastou a televisão mostrar um dia e falar, ó, dinamite vocês conseguem lá na pedreira. Foi um sinal para o pessoal buscar. Assaltam casas, tem guarda, tem vigia, tem câmera. Olha, o pessoal fez assim, assim, assado. Amanhã tem o pessoal copiando e assaltando de novo. Mas a televisão não mostra coisas boas. Mostra assim, relance. Fez isso, vamos mudar para aquele outro caso. Então nós também precisamos selecionar aquilo que nós estamos vendo na televisão. Para que a gente possa ver se tem gente boa nesse mundo. E muita gente boa. É que a gente não repara. A gente acha que o mundo está do jeito que está só tem gente que não presta. É mentira. Quanta gente tem que ajuda as pessoas. Como ajuda a gente vê. Apesar de ser pequeno, você pede alguma coisa aqui, somente aqui no centro, a gente pede alguma campanha, todo mundo colabora. Não só aqui no centro, mas na igreja, no Lion, em todo lugar o pessoal colabora. Então, vamos procurar mudar o foco do nosso olhar para as coisas boas. E mesmo nas coisas ruins. E muitas vezes as coisas ruins batem de frente com a gente para quê? Para a gente entender por que a pessoa está agindo daquela forma. Por que a pessoa está xingando a gente? Por que a pessoa fez isso? Que a gente está vendo agora, corrupção no governo inteiro. Mas você pergunta para as pessoas, vou me candidatar a deputado, vereador, porque a vida lá está fácil. Os caras roubam, eu também vou roubar. Será que é uma ideia certa desse jeito? Muitas vezes, eu já fui candidato uma vez aqui, né, me chamaram e fiz. Mas o pessoal fala, vou entrar lá como vereador, por quê? Ganho dinheiro no mole, eu posso levar a vantagem alguma coisa, né? Então por isso você vê. Então nós não podemos, não é porque todo mundo é todo mundo, não. Parte das pessoas são ruins, que nós vamos seguir o caminho. Porque muitas vezes a gente faz isso aí em segundos, né? Toma uma decisão assim, vamos roubar. É fácil roubar, é só ir lá no banco, pegar o metralhador, e depois, se a polícia te pega, quanto tempo você vai ficar na cadeia? O sofrimento que é dentro da cadeia. Aqueles que passaram pela cadeia, que passam por aquelas dificuldades, deviam parar um pouquinho e pensar. Eu não quero voltar mais para aquele lugar. O que eles pensam? Não, já fui uma vez mesmo, tanto faz, 1, 2, 3, 4, 5, e não melhora. E Deus nos deu a vida para a gente melhorar.
Deus nos deu a reencarnação para a gente se tornar pessoas melhores. Nós somos o quê? Pessoas de bem. Por mais que a gente não acredite, por mais que a gente fique em dúvida com essas pessoas que fazem barbaridade lá fora, amanhã eles vão mudar de time. Vai demorar? Vai. Se a gente olhar em alguns livros, o pessoal está falando que está mudando o planeta Terra de provas e expiações para regeneração. E a gente vê lá no Evangelho, no Livro do Espírito, na Gênesis, alguma coisinha, que fala que essas coisas que estão acontecendo, está tudo mais ou menos programado. Que vai haver muito ranger dos dentes, quer dizer que muito sofrimento ainda. Para quê? Para a gente se melhorar. Porque se a gente tem uma vida melhor sem fazer força, nós não vamos valorizar. E nós estamos vendo a transição que está existindo no mundo, seja na parte física do nosso planeta, seja nas pessoas. Nós estamos vendo mudança. Com a internet a gente vê notícias do mundo inteiro que está havendo certas mudanças. E não adianta, quem leu também o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o pessoal fala, se a gente não fizer esforço para que o Brasil realmente seja o coração da Pátria do Evangelho, só falar não adianta. Nós temos que colocar em prática. É por isso que Jesus, quando faz 2000 anos que morreu, os ensinamentos dele estão aqui vivo ainda. Está batendo no nosso ouvido. Que nem sempre eu falo. Ele está falando aqui, Pai, perdoai. Até quando ele vai falar isso? Até quando nós vamos ficar dependendo dele? Ele nos ajuda. Não só ele, mas como os mensageiros dele, mas Deus também nos ajuda muito. Só que nós precisamos nos esforçarmos para que nós realmente sejamos uma pessoa de bem. Não basta a gente achar que nós somos uma pessoa de bem. Nós temos que fazer o bem, por pequenininho que seja. Nós vamos mudando. Se cada um de nós fizer um tantinho assim pequenininho, você vai ver como muda. Experimente aqui dentro da sala, a gente ficar em silêncio, todo mundo pensar em coisas boas, a gente emitir energias boas para o nosso companheiro do lado, pedir para que Deus envolva todo mundo com carinho, com amor. Você vai ver que nós saímos daqui revigorados 2 vezes. Agora, o dia que a gente é meio atrapalhado, começar a falar coisas que não deve, fazer fofoca um do outro, veja como é que o ambiente fica. Então, por isso que as pessoas, quando vêm no centro ou na igreja, se sentem bem. Por quê? Porque lá aqui ou lá, a gente esquece do nosso problema e se dedica, nem que for algum segundinho, para Deus. Por isso que quando a gente entra no centro, a gente fala, lá no centro é gostoso, é uma paz tremenda. Mas essa paz nós podemos trazer dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Basta nos esforçar um pouquinho, pensar em Deus, gente. O mundo está conturbado porque falta um pouquinho de Deus no coração de todo mundo. A turma acha que Deus só serve quando nós estamos em dificuldade. Deus serve para sempre. O dia que a gente aprender a colocar em prática o que o nosso amigo Jesus nos ensinou lá atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nós vamos fazer do mundo um mundo realmente um paraíso, cheio de coisas boas, que os nossos olhos vão ver muita coisa boa, que os nossos ouvidos só vão selecionar as coisas boas, que nós vamos abraçar o nosso inimigo, que nós vamos conversar com aquela pessoa que a gente há um certo tempo não gostaria nem de ver na frente. Tudo isso é possível a gente fazer. Basta a gente colocar em prática. Muito obrigado pela atenção. Que vocês tenham uma semana
cheia de alegria, mas lembrando sempre, quem faz o nosso dia somos nós mesmos. Uma boa noite a todos.